Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que Deus nos presenteou. Hoje, quero te convidar a fazer algo que pode mudar completamente o rumo do teu dia. Começar orando com o Pai Nosso. Esta oração que Jesus mesmo nos ensinou não é apenas um conjunto de palavras bonitas, é a chave mestra que abre as portas do céu a cada amanhecer. Quando abres os olhos e antes que a tua mente se encha com as preocupações do dia, existe um momento sagrado te esperando. Um momento onde podes entregar tudo a Deus, onde podes colocar em suas mãos cada detalhe das próximas horas. O Pai Nosso é como o abraço mais perfeito que existe, porque em cada palavra há consolo, direção, provisão e esperança. Se hoje acordaste com dúvidas, se o peso das tuas responsabilidades te oprime, se sentes que precisas de força sobrenatural para enfrentar este dia, então esta oração é para ti. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui pode mudar não apenas a tua manhã, mas a tua vida inteira. Escreve nos comentários, entrego meu dia a Deus e faz parte desta família de fé que cada manhã decide colocar Deus em primeiro lugar. Prepara-te para sentir como a presença do Senhor enche cada canto do teu ser. Respira fundo e permite que esta oração matinal seja o começo de algo novo e poderoso na tua jornada espiritual com o Pai Celestial que te ama demais. Começar o dia com o Pai Nosso é mais que um ato religioso. É uma decisão que marca a diferença entre viver pelas nossas forças ou caminhar no poder de Deus. Quando Jesus ensinou esta oração em Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13, não estava dando uma fórmula vazia, estava nos entregando o modelo perfeito de como falar com o Pai. Cada frase do Pai Nosso está carregada de propósito. Reconhece quem é Deus, entrega o controle à sua vontade, pede provisão diária, busca perdão e clama por proteção. É a oração completa que cobre cada necessidade do ser humano. Quando oramos, Pai Nosso que estás nos céus, estamos reconhecendo que temos um Pai amoroso que cuida de nós desde seu trono eterno. Não estamos sozinhos navegando este dia. Temos o Criador do Universo como nosso Papai Celestial. E quando dizemos, santificado seja o teu nome, estamos colocando Deus no lugar correto, acima de tudo e de todos. Começar assim amanhã é declarar que Ele é o centro da nossa vida. É afirmar que antes de qualquer decisão, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer preocupação, Deus vem primeiro. Esta prioridade transforma absolutamente tudo ao nosso redor. O poder de orar o Pai Nosso cada manhã está em que nos alinha com a vontade de Deus antes de tomarmos qualquer decisão. Quando dizemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, estamos entregando nossos planos, nossas agendas, nossos desejos às mãos do Senhor. Não estamos pedindo que Deus abençoe o que já decidimos fazer. Estamos pedindo conhecer e seguir seu caminho perfeito. Esta é uma rendição linda que traz paz ao coração. Muitas vezes começamos o dia cheios de ansiedade porque queremos controlar cada resultado. Mas quando oramos o Pai Nosso, estamos dizendo, Senhor, hoje não é meu dia, é o teu. Usa-me como quiseres. E quando pedimos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos reconhecendo que dependemos totalmente da sua provisão. Não do salário, não das nossas habilidades, mas da fidelidade de Deus que promete suprir cada necessidade. Esta oração nos ensina a viver o presente, a confiar que hoje haverá suficiente graça para hoje. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 até o 23, está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que verdade maravilhosa para começar cada novo dia. Mas o Pai Nosso não apenas pede, também nos transforma.
quando oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estamos abrindo nosso coração à cura interior. Não podemos começar o dia carregando ressentimentos, amarguras ou culpas do passado. O perdão que pedimos a Deus e o perdão que estendemos a outros são as chaves que abrem as portas da bênção. E quando terminamos dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, estamos pedindo proteção espiritual, emocional e física para as horas que vêm. É um escudo de oração que cobre nossa vida. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E não há oração mais alinhada com sua vontade que aquela que Jesus mesmo nos ensinou. Por isso, querido irmão, querida irmã, o Pai Nosso deve ser a primeira oração de cada manhã, porque nela está tudo o que precisamos para viver este dia. Quando entregamos nosso dia a Deus logo ao acordar, estamos declarando nossa dependência total dele e nossa confiança absoluta em seu cuidado paternal. Esta é a chave para uma vida vitoriosa e abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador de nossas almas. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nesta manhã nos aproximamos de Ti com corações abertos e com fé sincera. Reconhecemos que Tu és nosso Pai amoroso, aquele que nunca dorme nem se cansa de cuidar de nós. Obrigado por este novo dia que nos presenteaste, pela oportunidade de começar de novo, por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Queremos colocar este dia em Tuas mãos desde o primeiro momento. Antes de fazermos qualquer coisa, antes de falarmos com alguém, antes de tomarmos qualquer decisão, queremos falar contigo primeiro. Porque sabemos que quando Te buscamos ao despertar, tudo o mais encontra seu lugar correto. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Que tudo que fizermos hoje honre Teu nome, que nossas palavras glorifiquem Teu caráter, que nossas ações reflitam Teu amor. Ajuda-nos a viver de tal maneira que as pessoas vejam Tua luz brilhando através de nós. Venha o Teu reino às nossas vidas neste dia. Que Tua presença governe cada área do nosso ser, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas decisões, nossos relacionamentos. Não queremos viver governados pelo medo, pela ansiedade ou pelas preocupações do mundo. Queremos que Tua paz, Teu amor e Tua sabedoria reinem em nós. Seja feita a Tua vontade neste dia, assim no céu como na terra. Rendemos nossos planos diante de Ti, Pai. Se temos agendas que não vêm de Ti, muda-as. Se há caminhos que pensamos tomar, mas que não são Teus, fecha-os. Dá-nos discernimento para reconhecer Tua voz acima de todas as vozes que tentam nos confundir. Queremos caminhar em Tua perfeita vontade, porque sabemos que ali encontramos propósito, paz e plenitude. Ajuda-nos a soltar o controle e confiar que Tu tens o melhor plano. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Reconhecemos que dependemos completamente de Ti para cada necessidade, não só o alimento físico que precisamos para sustentar nosso corpo, mas também o alimento espiritual que fortalece nossa alma. Dá-nos hoje Tua palavra que é pão vivo. Dá-nos a fortaleza que vem de Tua presença. Dá-nos a graça suficiente para este dia. Confiamos que Tu és nosso provedor fiel, que nunca falhaste e nunca falharás. Para aqueles que hoje não sabem como pagarão suas contas, para os que se preocupam com o sustento de sua família, para os que enfrentam escassez, declaramos que o Deus que alimentou os israelitas no deserto com o maná do céu continua sendo o mesmo. Ele proverá o necessário no tempo perfeito. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que a graça de hoje é suficiente para hoje e que amanhã terá sua própria provisão. Que nossas necessidades sejam supridas. Perdoa as nossas dívidas.
Pai misericordioso, sabemos que falhamos, que pecamos com nossas palavras, pensamentos e ações. Te pedimos perdão por cada vez que não te honramos, por cada momento em que escolhemos nosso caminho em lugar do teu. Limpa nosso coração, lava nossas culpas, renova nosso espírito. Que o sangue de Jesus nos purifique de toda maldade e nos faça novos neste dia. Não queremos começar amanhã carregando o peso da culpa ou do remorso. Queremos caminhar livres em Tua graça, sabendo que em Cristo somos nova criação. E assim como Tu nos perdoas, ajuda-nos também a perdoar aos nossos devedores. Pai, há pessoas que nos feriram, que nos traíram, que nos decepcionaram. Hoje decidimos soltar essas ofensas e entregá-las em Tuas mãos. Não queremos viver prisioneiros do ressentimento. Senhor, libera nossos corações de toda a amargura, de todo o rancor, de toda a sede de vingança. Queremos amar como Tu amas, perdoar como Tu perdoas, restaurar como Tu restauras. Há relacionamentos quebrados que precisam de cura, há famílias divididas que precisam de reconciliação, há amizades perdidas que precisam ser restauradas. Que esta oração matinal seja o ponto de partida para processos de perdão que trarão liberdade a muitos corações. Onde há ódio, permite que Teu amor entre. Onde há divisão, permite que Tua unidade prevaleça. Onde há dor, permite que Tua cura flua. Não nos deixes cair em tentação, Pai protetor. Sabemos que este dia trará desafios, que haverá momentos onde seremos tentados a reagir mal, a falar o que não devemos, a fazer o que não nos convém. Guarda-nos de cair nessas armadilhas. Fortalece nossa vontade para escolher sempre o correto, o santo, o que Te agrada. Que sejamos firmes diante das tentações. Livra-nos do mal, de todo ataque do inimigo que queira roubar nossa paz, matar nossa esperança ou destruir nosso gozo. Cobre nossas vidas com Teu sangue precioso, rodeia-nos com Teus anjos, protege-nos de todo perigo visível e invisível. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum plano do maligno tenha sucesso. Este dia é Teu, Senhor, e caminhamos sob Tua autoridade e Tua cobertura. Pai Celestial, abençoa nosso lar neste dia. Que cada pessoa que vive sob nosso teto sinta Tua presença, que haja paz em cada cômodo, que o amor e o respeito sejam a linguagem que todos falamos. Guarda nossos filhos onde quer que vão. Protege seus passos no caminho para a escola. Cobre-os em suas atividades. Dá-lhes sabedoria em suas decisões. Que cresçam conhecendo o Teu amor e caminhando em Teus caminhos. Fortalece os casamentos, renova o compromisso entre cônjuges, restaura a comunicação onde ela foi perdida. Pai, abençoa as mães e pais que hoje se levantam preocupados com seus filhos. Dá-lhes paz para saber que Tu os cuidas melhor que eles mesmos podem fazer. Para aqueles que anseiam ser pais e ainda não o são, dá-lhes esperança e fortaleza na espera. Que Teu tempo perfeito se cumpra em suas vidas. Senhor, abençoa nosso trabalho neste dia. Dá-nos excelência em tudo que fizermos, criatividade nos projetos que enfrentarmos, sabedoria nas decisões que tomarmos. Que sejamos testemunho de Teu amor em nosso ambiente de trabalho. Que nosso trato com colegas e chefes reflita Teu caráter. Para aqueles que hoje buscam emprego, abre portas que ninguém pode fechar, conecta as pessoas corretas, prepara as oportunidades perfeitas. Que ninguém termine este dia sem esperança de provisão. Tu és o Deus que sustenta, o que multiplica, o que provê abundantemente. Confiamos em Tua fidelidade na área financeira e laboral. Pai, derrama saúde sobre nossos corpos neste dia. Toca com Teu poder curador cada pessoa que está doente, que sofre dor, que enfrenta um diagnóstico difícil. Que Tua mão restauradora traga alívio, que Tua presença traga consolo, que Tua palavra traga fé. Para aqueles que hoje têm consultas médicas, que os resultados sejam favoráveis.
para aqueles em tratamentos que vejam melhora, para aqueles em hospitais que experimentem tua companhia em cada momento. Cura não só o corpo, mas também a alma. Há feridas emocionais que doem mais que as físicas. Há cicatrizes do passado que precisam de teu toque curador. Restaura os corações quebrados, consola os aflitos, levanta os caídos. Que ninguém termine este dia sem sentir que te importas com sua dor. Guarda nossa mente de pensamentos negativos, de ansiedades paralisantes, de temores infundados. Enche nossa mente com tua verdade, com tuas promessas, com esperança, que pensemos hoje no bem. Senhor, protege nossas emoções neste dia. Sabemos que haverá momentos que nos desafiarão, situações que tentarão nos roubar a paz, pessoas que talvez nos irritem. Ajuda-nos a responder com teu amor e não com nossa carne. Que as emoções não nos dominem, mas que o Espírito Santo governe nossas reações. Quando chegar a raiva, lembra-nos de ser lentos para a ira. Quando chegar a tristeza, lembra-nos que estás perto dos quebrantados de coração. Quando chegar o medo, lembra-nos que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Guarda nossas palavras hoje, Pai. Que nossa boca seja fonte de bênção e não de maldição. Que saibamos quando falar e quando calar. Que nossas palavras edifiquem, animem, consolem e tragam esperança. Livra-nos da queixa, da fofoca, da crítica destrutiva. Ajuda-nos a falar com graça, com verdade, com amor. Que tudo que saia de nossos lábios honre teu nome e abençoe quem nos escuta. Pai, guia cada decisão que tivermos de tomar hoje. Desde as mais pequenas até as mais importantes, queremos que tu dirijas nossos passos. Dá-nos clareza mental para pensar com sabedoria, paz no coração para confirmar tua vontade e valor para agir segundo tua direção. Que não tomemos decisões baseadas no medo, na pressão de outros ou em nossos próprios desejos egoístas. Que cada escolha esteja alinhada com teu propósito para nossas vidas. Para aqueles que hoje enfrentam decisões difíceis, que têm de escolher entre vários caminhos, que estão em encruzilhadas importantes, dá-lhes paz sobrenatural. Que teu Espírito Santo lhes fale claramente, que os sinais sejam evidentes, que não haja confusão. Fecha as portas que não devem abrir-se e abre amplamente as que correspondem à tua perfeita vontade. Senhor, abençoa nossos estudos. Para estudantes que hoje têm exames, dá-lhes memória e clareza. Para professores que ensinam, Pai, protege nossos deslocamentos neste dia. Guarda-nos no caminho, no transporte, na rua. Que haja anjos ao nosso redor cuidando de cada passo. Livra-nos de acidentes, de perigos, de toda violência. Que saiamos bem e regressemos a casa com paz. Cobre cada veículo, cada trajeto, cada viagem com tua proteção. Para aqueles que viajam longas distâncias hoje, sê tu seu companheiro de caminho. Para aqueles em voos, que cheguem seguros ao seu destino. Para aqueles que caminham por ruas perigosas, sê tu seu escudo e proteção. Senhor, toca nossas finanças com tua bênção. Ajuda-nos a administrar sabiamente o que nos deste, a ser bons mordomos de teus recursos. Dá-nos contentamento em toda situação, mas também provisão para cada necessidade. Multiplica o pouco como multiplicaste os pães e os peixes. Abre fontes de renda inesperadas, que nunca nos falte o necessário. E onde há abundância, ensina-nos a ser generosos. Pai, abençoa aqueles que hoje enfrentam problemas legais, processos judiciais, situações de injustiça. Que a verdade prevaleça, que a justiça se faça, que teu favor se manifeste. Para os inocentes acusados injustamente, sê tu seu defensor. Para aqueles que esperam sentenças, que os resultados sejam favoráveis. Que tua mão mova cada situação legal rumo à resolução correta.
Senhor, consola aqueles que hoje estão de luto, que perderam um ente querido, que enfrentam a ausência de alguém amado. Sê tu seu consolador, seu refúgio, sua fortaleza. Que no meio da dor encontrem tua paz que supera todo o entendimento. Abraça seus corações quebrados, seca suas lágrimas e lembra-lhes que a morte não é o fim para aqueles que creem em ti. A esperança de vida eterna, a promessa de reencontro. Pai, fortalece os casamentos que estão em crise. Onde há distância, traz proximidade. Onde há frieza, renova o amor. Onde há conflito, traz paz. Senhor, abençoa os idosos, que este dia lhes traga dignidade, cuidado, companhia e amor. Que não se sintam esquecidos nem sozinhos. Que seus anos de experiência sejam valorizados, que sua sabedoria seja escutada, que sua presença seja apreciada. Dá-lhes saúde, paz e alegria. Para aqueles em asilos ou que vivem sozinhos, envia pessoas que os visitem, que lhes mostrem carinho. Pai, cuida das crianças, de cada pequeno que hoje sai à rua, vai à escola, brinca no parque. Protege-os de todo mal, de toda pessoa mal intencionada, de todo perigo. Que cresçam sãos, felizes e seguros. Levanta adultos responsáveis que cuidem deles, que os protejam, que lhes ensinem teus caminhos, que nenhuma criança sofra abuso, abandono ou negligência. Senhor, abençoa os profissionais da saúde, a médicos, enfermeiras, paramédicos, terapeutas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar efetivamente, compaixão. Pai, ajuda aqueles que lutam contra vícios. Que este seja o dia em que decidam buscar ajuda, em que deem o primeiro passo rumo à liberdade. Rompe as correntes que os prendem, libera suas mentes do poder do vício, restaura suas vidas. Envia pessoas que os apoiem, programas que os ajudem, recursos que precisam, que encontrem em ti a força para vencer o que os tem dominado. Senhor, abençoa os solitários, aqueles que hoje acordarão sem ninguém com quem falar, sem ninguém que pergunte como estão. Que sintam tua companhia, que percebam tua presença, que saibam que não estão sozinhos. Envia amigos sinceros às suas vidas, conexões reais, relacionamentos que abençoem. Que a solidão não se transforme em depressão, mas em tempo de intimidade contigo. Pai, fortalece os empreendedores que hoje enfrentam desafios em seus negócios. Dá-lhes ideias inovadoras, estratégias efetivas, conexões proveitosas, que suas empresas prosperem. Senhor, abençoa os missionários, aqueles que deixaram sua terra para levar teu evangelho a outros lugares. Protege-os em países distantes, supre todas as suas necessidades, dá-lhes fruto em sua labor. Que não se desanimem diante das dificuldades, que sua fé permaneça firme, que vejam vidas transformadas por teu poder. Cobre suas famílias com tua paz. Pai, ajuda aqueles que enfrentam depressão e ansiedade. Que este dia sintam um raio de esperança, um momento de alívio. Toca suas mentes com tua paz, seus corações com teu amor. Ajuda-os a buscar ajuda profissional sem sentir vergonha. Levanta terapeutas cristãos que os guiem, amigos compreensivos que os apoiem, que saibam que sua luta não os faz menos valiosos diante de teus olhos. Tu entendes suas batalhas internas e caminhas com eles em cada momento escuro. Senhor, abençoa os líderes espirituais, a pastores, ministros, conselheiros que servem a teu povo. Pai, toca os corações daqueles que estão longe de ti, que este dia algo os faça lembrar de teu amor, que alguém lhes fale de ti, que teu espírito os inquiete, atrai para ti os que se afastaram, desperta sede espiritual nos que vivem indiferentes, que regressem à casa, ao lar de tua presença, onde são esperados com braços abertos.
Não permitas que ninguém se perca eternamente. Senhor, abençoa nossas amizades, que tenhamos relacionamentos sãos, sinceros e edificantes. Afasta de nós as pessoas tóxicas que só trazem dor e confusão. Rodeia-nos de amigos que nos aproximem de Ti, que nos animem na fé, que caminhem junto a nós nas boas e nas más. Ajuda-nos também a ser bons amigos, fiéis, leais, compreensivos. Pai, abençoa os que servem em silêncio, aqueles que limpam, que cozinham, que organizam, que trabalham nos bastidores, que saibam que Tu vês seu labor, que nada passa despercebido diante de Teus olhos. Senhor, guarda nossos sonhos e metas, que as aspirações que temos sejam conforme Tua vontade. Se há sonhos que não vêm de Ti, ajuda-nos a soltá-los. Se há metas que puseste em nosso coração, dá-nos a constância para persegui-las. Que não nos rendamos diante dos obstáculos, que não percamos a fé nos tempos de espera. Tu cumpres o que prometes e nada é impossível para Ti. Pai, ajuda-nos a viver este dia com gratidão, que agradeçamos pelo que temos e não nos queixemos pelo que falta, que vejamos as bênçãos nas coisas pequenas, o ar que respiramos, a água que bebemos, a comida em nossa mesa, o teto sobre nossa cabeça, que a gratidão seja a linguagem de nosso coração desde que amanhece até que anoiteça. Senhor, abençoa as famílias, cada lar representado nesta oração, que haja amor genuíno, respeito mútuo, comunicação aberta. Que os problemas se resolvam com sabedoria, que os conflitos se superem com paciência, que cada família seja. Pai Celestial, Te entregamos este dia completo, cada hora, cada minuto, cada segundo. Queremos vivê-lo para Tua glória, caminhando em Tua presença, guiados por Teu Espírito. Que ao terminar este dia, possamos olhar para trás e ver Tua mão em cada detalhe. Que durmamos em paz, sabendo que Te colocamos primeiro desde o amanhecer. Porque Teu é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Tu tens o controle de tudo, Tu governas sobre tudo, Tu mereces toda a honra. Não dependemos de nossas forças, mas de Teu poder. Não confiamos em nossa sabedoria, mas em Tua direção. Este dia é Teu, Senhor, e nós somos Teus. Faz-nos instrumentos de Tua paz, embaixadores de Teu amor, testemunhas de Tua fidelidade. Que quem nos veja hoje possa ver algo de Ti refletido em nós. Que nossas vidas sejam cartas vivas que falem de Tua bondade. Amamos-Te, Pai, e entregamos este dia com total confiança em Tuas mãos amorosas e poderosas. Senhor, abençoa os momentos de descanso que teremos hoje, que saibamos quando parar, quando respirar fundo, quando fazer uma pausa. Não permitas que o afã nos consuma, que a pressa nos roube a paz, que a produtividade se transforme em ídolo. Ensina-nos o ritmo correto entre trabalhar e descansar, entre fazer e ser, entre servir e receber. Que encontremos equilíbrio em todas as áreas de nossa vida. Que não descuidemos de nossa saúde pelo trabalho, nem de nossa família pelas ocupações. Pai, toca nosso corpo físico, fortalece nossos músculos, renova nossa energia, restaura nossas células. Que cada órgão funcione corretamente, que cada sistema de nosso corpo opere em harmonia. Onde há dor, traz alívio. Onde há enfermidade, traz cura. Onde há fraqueza, traz fortaleza. Somos templo de Teu Espírito Santo e queremos cuidar bem deste corpo que nos deste. Ajuda-nos a tomar decisões saudáveis para nosso bem-estar físico. Senhor, abençoa nossa alimentação. Que tenhamos o necessário para comer hoje. Para aqueles que têm abundância, ensina-lhes a compartilhar. Para aqueles que apenas têm, multiplica seu pouco. Que agradeçamos por cada bocado, que não desperdicemos nada, que valorizemos o alimento.
Cura qualquer transtorno alimentar, qualquer relação pouco saudável com a comida. Ajuda-nos a comer com moderação, com gratidão, com consciência. Pai, abençoa nossos talentos e dons. Ajuda-nos a descobrir para que nos criaste, qual é nosso propósito único. Não permitas que enterremos nossos talentos por medo ou insegurança. Dá-nos valentia para usar o que nos deste, oportunidades para desenvolvê-lo, plataformas para expressá-lo. Que nossos dons sejam usados para abençoar outros e glorificar teu nome. Senhor, guarda nossa vista. O que virmos hoje, que seja edificante e não destrutivo. Protege-nos de imagens que contaminam. Pai, guarda nosso ouvido. As palavras que ouvirmos hoje, que nos edifiquem e não nos destruam. Ajuda-nos a não ouvir fofocas, a não participar em conversas destrutivas, a nos afastarmos de vozes negativas. Que sintonizemos nosso ouvido espiritual para escutar tua voz acima de todo o barulho do mundo. Senhor, abençoa nossa criatividade. Para artistas, músicos, escritores, designers, que a inspiração flua, que possam criar obras que glorifiquem teu nome, que expressem beleza, que toquem corações, que sua arte seja ponte entre o céu e a terra. Pai, ajuda-nos a ser pessoas de palavra, que cumpramos o que prometemos, que sejamos confiáveis, que nossa palavra tenha valor. Se dissemos que faríamos algo, ajuda-nos a fazê-lo. Se fizemos um compromisso, ajuda-nos a honrá-lo. Que nossa integridade seja inquebrantável. Senhor, abençoa nossas redes sociais. Ajuda-nos a usá-las com sabedoria, sem cair na comparação, sem buscar validação. Pai, protege nossa reputação. Guarda-nos de falsas acusações, de mal-entendidos, de fofocas destrutivas. Se alguém fala mal de nós, que a verdade venha à luz. Se cometemos erros, dá-nos humildade para reconhecê-los e emendá-los. Que nossa conduta seja sempre honorável diante de todos. Senhor, abençoa nossos animais de estimação, esses seres que criaste e que nos acompanham fielmente. Que tenham saúde, que sejam bem cuidados, que nos tragam alegria. Ajuda-nos a ser responsáveis com eles, a tratá-los com amor. Pai, toca a área de nossas finanças uma vez mais com maior profundidade. Onde há dívidas, envia estratégias para pagá-las. Onde há mau manejo do dinheiro, traz disciplina. Onde há escassez, abre fontes de provisão. Ensina-nos a dizimar fielmente, a ofertar com alegria, a dar com generosidade. Que o dinheiro não seja nosso amo, mas nosso servo. Senhor, abençoa os professores que educam nossos filhos. Dá-lhes paciência infinita, sabedoria pedagógica. Pai, protege os adolescentes, esta etapa tão difícil, cheia de mudanças, pressões e decisões importantes. Que não se desviem do caminho correto, que resistam às más influências, que escolham bem seus amigos. Dá-lhes identidade firme em ti, que saibam quem são e de quem são. Protege-os de drogas, de relacionamentos tóxicos, de tudo que possa prejudicá-los. Senhor, abençoa os universitários. Que estudem com propósito, que aprendam com paixão, que se preparem com excelência. Protege-os das tentações do campus, de filosofias que negam tua existência, de estilos de vida destrutivos. Que sua fé não só sobreviva, mas que cresça durante estes anos formativos. Pai, ajuda os recém-formados que buscam seu primeiro emprego, que encontrem oportunidades de acordo com sua preparação, que as portas se abram, que possam começar a construir seu futuro profissional. Senhor, abençoa os que estão perto de se aposentar. Que esta nova etapa seja de gozo. Pai, toca os corações dos jovens que estão escolhendo carreira. Que tomem decisões sábias,
que escolham não só pelo dinheiro, mas pelo propósito, que descubram para que os criaste, guia-os para profissões onde possam fazer diferença no mundo. Senhor, abençoa os que trabalham em construção, protege-os de acidentes, de quedas, de todo perigo, que regressem sãos aos seus lares. Pai, abençoa os que trabalham no campo, os agricultores, os criadores, os que semeiam e colhem. Que a terra seja fértil, que as chuvas cheguem no tempo certo, que as colheitas sejam abundantes. Abençoa o fruto de seu trabalho. Senhor, abençoa os pescadores. Que os mares sejam generosos, que as redes se encham, que regressem ao porto seguros. Pai, abençoa os motoristas e transportadores. Que dirijam com cuidado, que cheguem bem a cada destino, que sejam protegidos em cada viagem. Senhor, abençoa os vendedores e comerciantes, que tenham clientes e suas vendas prosperem. Pai, abençoa os que trabalham em atendimento ao cliente, que tenham paciência com pessoas difíceis, que saibam resolver problemas efetivamente, que mantenham uma atitude positiva, mesmo quando seja complicado. Senhor, abençoa os cozinheiros e garçons, que trabalhem com higiene, com dedicação, com criatividade, que o alimento que preparam nutra bem quem o consome. Pai, abençoa os empregados de limpeza. Seu labor é essencial, ainda que às vezes invisível, que sejam valorizados, respeitados, bem remunerados, que encontrem dignidade em seu trabalho. Senhor, abençoa os trabalhadores da saúde que estão em turnos noturnos neste momento. Que tenham energia, que possam ajudar efetivamente cada paciente, que depois descansem bem. Pai, abençoa os policiais e militares que nos protegem, que atuem com justiça, com integridade, com valentia. Protege-os também enquanto protegem outros. Senhor, abençoa os bombeiros que arriscam suas vidas. Pai, abençoa os paramédicos e socorristas em momentos de emergência, que atuem com rapidez e precisão, que sejam instrumentos de salvação de vidas. Senhor, abençoa os voluntários que servem em sua comunidade, que sua generosidade seja recompensada, que encontrem satisfação em dar sem esperar nada em troca. Pai, abençoa os que trabalham com pessoas com deficiência, que tenham paciência especial, amor extraordinário, sensibilidade única, que sejam anjos terrestres para estes seres preciosos. Senhor, abençoa os assistentes sociais, que não se esgotem diante de tanta dor que veem diariamente, que encontrem fortaleza para seguir ajudando, que vejam mudanças positivas nas vidas que tocam. Pai, abençoa os advogados que defendem a justiça, que não se corrompam, que permaneçam íntegros, que lutem pelo correto mesmo quando seja difícil. Senhor, abençoa os juízes, que suas sentenças sejam justas, imparciais, sábias, que administrem justiça com retidão. Pai, abençoa os psicólogos e terapeutas, que tenham sabedoria para ajudar a curar mentes e corações feridos, que sejam compassivos, profissionais, efetivos. Senhor, abençoa os veterinários que cuidam dos animais, que tratem com amor cada criatura, que tenham o conhecimento necessário para curar. Pai, abençoa os engenheiros e arquitetos, que seus projetos sejam seguros, funcionais, belos, que construam estruturas que sirvam bem à humanidade. Senhor, abençoa os cientistas e pesquisadores, que suas descobertas beneficiem a humanidade, que seu trabalho avance o conhecimento, que usem a ciência para o bem e não para o mal. Pai, abençoa os jornalistas honestos, que investiguem a verdade, que a reportem com integridade, que não se vendam ao melhor lance, que sejam luz no meio da desinformação. Senhor,
abençoa os programadores e tecnólogos, que criem ferramentas úteis, que protejam a privacidade das pessoas, que usem seu conhecimento técnico eticamente. Pai, abençoa os líderes das nações, que governem com sabedoria, que busquem o bem comum, que sejam servidores do povo e não tiranos, que suas decisões tragam prosperidade e paz. Senhor, abençoa os legisladores, que criem leis justas que protejam o fraco, que castiguem o culpado, que promovam o bem-estar social. Pai, abençoa os diplomatas, que sejam construtores de pontes entre nações, que promovam a paz, que evitem conflitos. Senhor, protege as nações que estão em guerra, que cesse a violência, que prevaleça a paz, que os líderes busquem soluções pacíficas. Tem misericórdia dos civis inocentes presos no meio do conflito. Pai, abençoa os refugiados e deslocados, que encontrem lugares seguros, que sejam recebidos com compaixão, que possam reconstruir suas vidas. Senhor, abençoa os perseguidos por causa da fé, fortalece-os, protege-os, dá-lhes valentia para se manterem firmes. Que seu testemunho brilhe ainda mais. Pai, abençoa os prisioneiros que estão arrependidos, que encontrem perdão, restauração, uma segunda oportunidade, que seus corações sejam transformados, que ao saírem sejam novas pessoas. Senhor, protege as crianças em orfanatos, que encontrem famílias amorosas que as adotem, que não cresçam sentindo que ninguém as quer, que conheçam teu amor paternal. Pai, abençoa as mães solteiras que lutam dia a dia. Multiplica seus recursos, renova suas forças, envia-lhes ajuda prática, que não se sintam sozinhas nesta batalha. Senhor, abençoa os pais solteiros, que tenham sabedoria para ser pai e mãe ao mesmo tempo, que seus filhos não sofram pela ausência do outro progenitor. Pai, abençoa os casais que não podem ter filhos, consola sua dor, abre seus ventres se for tua vontade, ou guia-os para a adoção, que encontrem plenitude de uma ou outra forma. Senhor, abençoa as mulheres grávidas, que tenham gestações saudáveis, partos sem complicações, bebês sãos. Pai, abençoa os recém-nascidos, que cresçam fortes, sãos, amados, que seus pais saibam criá-los com sabedoria, que desde pequenos conheçam teu amor. Senhor, abençoa as famílias que estão passando por processos de adoção, que os trâmites se agilizem, que tudo saia bem, que logo possam abraçar a criança que esperam. Pai, cura os ventres estéreis. Tu que abriste a matriz de Sara, de Ana, de Isabel, podes fazê-lo novamente. Que haja testemunhos de milagres de fertilidade. Senhor, abençoa os médicos especialistas em fertilidade, que tenham sucesso em seus tratamentos, que possam ajudar muitos casais a cumprir seu sonho de serem pais. Pai, abençoa as avós e avós, que desfrutem de seus netos, que tenham saúde para vê-los crescer, que sejam fonte de sabedoria e amor na família. Senhor, protege as crianças que sofrem abuso, revela as situações ocultas, protege os inocentes, castiga os culpados, que nenhuma criança sofra em silêncio. Pai, cura as vítimas de abuso, o trauma que carregam, as cicatrizes emocionais, as memórias dolorosas, que teu amor cure o que está quebrado, que restaure o que foi violado. Senhor, abençoa os terapeutas que trabalham com vítimas de trauma, que tenham as ferramentas corretas, a sensibilidade necessária, a paciência requerida. Pai, protege as mulheres que estão em relacionamentos abusivos, dá-lhes valentia para sair, recursos para escapar, apoio para se reconstruírem, que rompa o ciclo de violência. Senhor, transforma os abusadores, que reconheçam seu mal, que se arrependam genuinamente, que busquem ajuda para mudar. Pai, abençoa os casamentos jovens,
que construam bases sólidas, que aprendam a se comunicar efetivamente, que cresçam juntos em amor e fé. Senhor, abençoa os casamentos de muitos anos, que renovem seu amor, que sigam escolhendo-se cada dia, que terminem suas vidas juntos e felizes. Pai, abençoa os que estão buscando parceiro. Senhor, protege os que estão em relacionamentos de namoro, que mantenham pureza, que estabeleçam limites sãos, que se conheçam bem antes de casar. Pai, abençoa os que estão planejando o seu casamento, que seja um dia lindo, que tudo saia bem, que comecem seu matrimônio com tua bênção. Senhor, abençoa os recém-casados, que o primeiro ano seja de ajuste, mas não de conflito, de aprendizagem, mas não de dor. Pai, restaura os casamentos que estão à beira do divórcio, que encontrem razões para lutar, que lembrem por que se apaixonaram, que te busquem juntos. Senhor, consola os divorciados. Cura seus corações quebrados, livra-os de amargura, ajuda-os a perdoar e seguir adiante. Pai, abençoa os que estão voltando a casar. Que desta vez seja diferente, que tenham aprendido de erros passados, que construam melhor. Senhor, abençoa as segundas famílias, onde há filhos de diferentes uniões, que haja harmonia, aceitação, amor genuíno. Pai, abençoa os irmãos, que se deem bem, que se apoiem mutuamente, que sejam amigos toda a vida. Senhor, cura os relacionamentos quebrados entre irmãos, onde há brigas antigas, rancores profundos, distanciamentos prolongados, traz reconciliação. Pai, abençoa a relação entre sogras e noras, que haja respeito mútuo, compreensão, carinho genuíno, que não haja conflitos que dividam famílias. Senhor, abençoa a relação entre genros e sogros, que se respeitem, se apreciem, se ajudem mutuamente. Pai, abençoa os cunhados, que sejam amigos, que se deem bem, que contribuam para a harmonia familiar. Senhor, abençoa os primos, que cresçam juntos, que se apoiem, que mantenham a união familiar. Pai, abençoa as reuniões familiares, que sejam momentos de alegria e não de tensão, de reconciliação e não de conflito. Senhor, ajuda as famílias disfuncionais. Rompe padrões geracionais de dor, cura feridas profundas, restaura o quebrado. Pai, abençoa os filhos que cuidam de pais idosos, que tenham paciência, que não se esgotem, que encontrem ajuda quando precisarem. Senhor, abençoa os que estão longe de sua família, que a distância não rompa os laços, que se mantenham conectados, que os reencontros sejam logo. Pai, consola os que perderam seus pais, o vazio que sentem, as memórias que guardam, o amor que permanece. Senhor, consola os pais que perderam filhos, uma dor inimaginável, uma ordem natural invertida. Sê tu seu consolo, seu sustento, sua esperança. Pai, abençoa as famílias multiculturais, que as diferenças sejam riqueza e não conflito, que aprendam uns dos outros. Senhor, abençoa as famílias multilingües, que transmitam ambos os idiomas às novas gerações, que mantenham suas raízes culturais. Pai, abençoa as famílias que estão migrando, que a adaptação ao novo país seja mais fácil do que esperado, que encontrem oportunidades, que não percam sua identidade. Senhor, protege os indocumentados, que encontrem caminhos legais para regularizar sua situação, que não vivam em medo constante. Pai, abençoa os que trabalham ajudando imigrantes, advogados, assistentes sociais, voluntários, que tenham sucesso em seus casos. Senhor, amolece os corações para os estrangeiros, que haja mais compaixão e menos xenofobia, mais ajuda e menos discriminação. Pai, abençoa as comunidades multiculturais,
que a diversidade seja celebrada, que todos se sintam bem-vindos, que haja verdadeira integração. Senhor, abençoa os tradutores e intérpretes, que rompam barreiras de comunicação, que facilitem o entendimento entre culturas. Pai, abençoa os que ensinam segundos idiomas, que abram portas de oportunidade para seus estudantes. Senhor, abençoa os estudantes de idiomas, que aprendam rápido, que percam o medo de falar, que usem seu novo idioma para o bem, que sejam pontes de união entre culturas diferentes. Pai, abençoa os que trabalham em tradução da Bíblia, que levem tua palavra a grupos étnicos que ainda não a têm em seu idioma. Senhor, abençoa os linguistas que documentam idiomas em perigo de extinção, que preservem a riqueza linguística da humanidade. Pai, te damos graças pela diversidade de línguas, culturas, etnias que criaste, que aprendamos a valorizar estas diferenças. Senhor, abençoa este dia desde seu início até seu fim, que caminhemos conscientes de tua presença em cada momento. Pai, ajuda-nos a refletir teu amor em cada interação, que sejamos bênção onde quer que vamos. Senhor, que este dia sirva para nos aproximarmos mais de ti, que ao terminar a jornada estejamos mais perto do céu que quando começamos. Pai, aceita esta oração que elevamos com fé. Sabemos que escutas e respondes segundo tua perfeita vontade. Que possamos viver hoje confiando plenamente em teu cuidado amoroso e em tua direção. Senhor, obrigado por permitir-nos começar este dia falando contigo primeiro. Obrigado por escutar cada palavra, cada súplica, cada louvor. Que nossa fé se fortaleça ao orar, que nossa esperança se renove ao buscar teu rosto. Pai, ajuda-nos a manter uma atitude de oração durante todo o dia, que não oremos só pela manhã, mas que caminhemos em constante comunhão contigo. Senhor, que ao final deste dia possamos testemunhar que estiveste conosco em cada momento, que vejamos tua mão nos guiando, protegendo, provendo. Pai, prepara nossos corações para o que este dia trará. Sejam surpresas agradáveis ou desafios inesperados, que estejamos prontos. Senhor, dá-nos flexibilidade quando os planos mudarem, paciência quando as coisas se demorarem, paz quando chegar o caos. Pai, que vivamos hoje com a eternidade em mente, que tomemos decisões não só pensando no agora, mas no impacto eterno. Que cada ato seja feito para a tua glória. Senhor, abençoa nossa criatividade e pensamento inovador. Que se nos ocorram soluções a problemas que parecem impossíveis. Dá-nos ideias frescas, perspectivas novas, enfoques diferentes. Pai, ajuda-nos a ser mais que simples repetidores do que outros fazem. Que deixemos nossa marca única neste mundo, que aportemos algo original, que sejamos inovadores em nosso campo. Senhor, abençoa nossa intuição espiritual, que saibamos discernir entre o que vem de ti e o que vem de outras fontes, que possamos detectar quando algo não está bem, ainda que não saibamos explicar por quê. Pai, afina nossa sensibilidade a teu espírito, que percebamos teus sussurros, que obedeçamos tuas indicações. Pai, abençoa nossa memória, que lembremos o importante e esqueçamos o que nos faz mal, que não esqueçamos as promessas que nos fizeste. Senhor, ajuda-nos a lembrar as bênçãos passadas nos momentos de dúvida presente. Que os testemunhos de tua fidelidade anterior fortaleçam nossa fé hoje. Pai, abençoa nossa capacidade de aprender, que cada experiência, boa ou má, nos ensine algo valioso, que sejamos sábios para extrair lições de cada situação. Senhor, ajuda-nos a não cometer os mesmos erros repetidamente, que aprendamos de nossos fracassos, que cresçamos de nossos erros. Pai, abençoa nossa capacidade de nos perdoar. Muitas vezes somos mais duros conosco que o que tu és.
ajuda-nos a soltar a culpa quando já nos perdoaste. Pai, abençoa nossa autoestima, que saibamos nosso valor em Ti, que não dependamos da validação externa. Senhor, ajuda-nos a nos ver como Tu nos vês, amados, valiosos, com propósito. Que não nos comparemos constantemente com outros. Pai, abençoa nossa autenticidade, que não tenhamos de fingir ser alguém que não somos, que nos sintamos confortáveis em nossa própria pele. Senhor, livra-nos da necessidade de impressionar outros, que vivamos para Te agradar, não as pessoas. Pai, abençoa nossa vulnerabilidade, que possamos nos mostrar tal como somos, sem medo de rejeição. Senhor, ajuda-nos a ser reais num mundo de aparências. Que tenhamos o valor de admitir quando não sabemos, quando precisamos de ajuda, quando estamos lutando. Pai, abençoa nossos relacionamentos com transparência e honestidade. Senhor, abençoa nossa capacidade de adaptação. Num mundo que muda constantemente, ajuda-nos a ser flexíveis, sem perder nossos princípios. Pai, dá-nos sabedoria para saber o que manter firme e o que podemos ajustar. Que não sejamos tão rígidos que nos quebremos, nem tão flexíveis que percamos forma. Senhor, abençoa nossa resistência, que possamos nos levantar cada vez que caímos, que não nos rendamos diante do primeiro obstáculo. Pai, fortalece nossa tenacidade, que terminemos o que começamos, que não deixemos projetos pela metade, que sejamos persistentes. Senhor, abençoa nossa disciplina, que façamos o que devemos fazer, mesmo quando não tenhamos vontade. Pai, ajuda-nos a desenvolver bons hábitos, que as decisões corretas se tornem automáticas com o tempo. Senhor, livra-nos da procrastinação, que não postergamos. Pai, abençoa nossa pontualidade, que respeitemos o tempo de outros, chegando quando dissemos. Senhor, ajuda-nos a ser pessoas confiáveis, que quando dizemos sim, seja sim, e quando dizemos não, seja não. Pai, abençoa nossa reputação, que se construa sobre bases sólidas de integridade e honestidade. Senhor, protege nosso bom nome, que vivamos de tal maneira que as acusações falsas não encontrem sustento. Abençoa nossa influência, que usemos qualquer plataforma que tenhamos para o bem e não para o mal. Senhor, que se temos seguidores em redes sociais, os inspiremos positivamente, que se temos empregados, os tratemos justamente. Pai, ajuda-nos a ser líderes servos, que lideremos com o exemplo, não só com palavras, que sirvamos aqueles que lideramos e sejamos testemunhas vivas de Teu amor em ação. Senhor, abençoa aqueles que nos lideram, que tenham sabedoria celestial, que busquem Tua direção em suas decisões. Pai, protege nossos líderes da corrupção, que mantenham sua integridade mesmo quando ninguém está olhando. Senhor, abençoa os que tomam decisões que nos afetam, que pensem no bem comum e não só em interesses pessoais. Pai, abençoa nossa submissão à autoridade legítima, que respeitemos aqueles que estão em posições de liderança. Senhor, dá-nos discernimento para saber quando obedecer e quando é necessário resistir ordens injustas. Pai, abençoa nossa valentia, que defendamos o correto ainda que estejamos sozinhos. Senhor, ajuda-nos a ser luz em lugares escuros, que não nos conformemos ao mal que nos rodeia, mas que sejamos agentes de mudança. Pai, abençoa nosso testemunho silencioso, que nossa maneira de viver fale mais alto que nossas palavras. Senhor, ajuda-nos a evangelizar com amor, que compartilhemos Tua mensagem de maneira atrativa, não agressiva nem condenatória. Pai, dá-nos sensibilidade para saber quando falar e quando simplesmente viver o Evangelho. Senhor, usa-nos para trazer outros a Ti, que sejamos pescadores de homens como nos chamaste a ser. Pai, abençoa as palavras que compartilharmos sobre Ti,
que sejam atrativas, que despertem curiosidade, que abram corações. Senhor, protege-nos do fanatismo religioso, que representemos teu amor corretamente, não uma caricatura distorcida. Pai, ajuda-nos a ser cristãos equilibrados, nem tão legalistas que afastemos as pessoas, nem tão liberais que não haja diferença com o mundo. Senhor, ensina-nos a viver em santidade, sem santurronice, que sejamos santos, mas acessíveis, puros, mas não presunçosos. Pai, abençoa a nossa vida de oração, que não seja monótona nem rotineira, mas fresca e viva. Senhor, ensina-nos a orar com poder, que nossas orações movam montanhas, abram céus, mudem situações. Pai, aumenta nossa fé quando oramos, que oremos esperando respostas, confiando em teu poder. Senhor, ajuda-nos a ser persistentes em oração, que não nos rendamos depois de pedir uma vez. Pai, ensina-nos a jejuar corretamente, que nossos jejuns sejam aceitáveis diante de Ti, que tragam resultados espirituais. Senhor, abençoa nosso estudo da Bíblia, que não só leiamos, mas que compreendamos, apliquemos e vivamos Tua palavra. Pai, abre nosso entendimento quando lemos as Escrituras, que Teu Espírito nos revele verdades profundas. Senhor, ajuda-nos a memorizar versículos, que Tua palavra esteja guardada em nosso coração. Pai, abençoa nosso serviço a outros, que sirvamos com alegria, não por obrigação. Senhor, ajuda-nos a servir em segredo sem buscar reconhecimento, que façamos o bem sem esperar nada em troca. Pai, abençoa nossas ofertas e dízimos, que demos com alegria, confiando que multiplicas a semente semeada. Senhor, ajuda-nos a ser generosos sem ser imprudentes, que administremos bem, mas sem avareza. Pai, abençoa nossa hospitalidade, que abramos nossas casas com amor, que recebamos outros com gozo. Senhor, ajuda-nos a compartilhar o que temos, que nossas mesas sejam lugares de comunhão e bênção. Pai, abençoa cada abraço que dermos hoje, que transmita amor genuíno, que console o triste, que anime o desalentado. Senhor, ajuda-nos a ser calorosos em nosso trato, que as pessoas se sintam valorizadas. Pai, abençoa nossos sorrisos, que iluminem o dia de alguém, que sejam reflexo de Teu gozo em nós. Senhor, ajuda-nos a sorrir mais, que não vivamos com rostos amargurados, mas com expressões que mostrem Tua paz. Pai, abençoa nosso senso de humor, que saibamos rir de maneira sã, que encontremos gozo em situações cotidianas. Senhor, livra-nos do humor que fere, que nossas brincadeiras não machuquem nem humilhem ninguém. Pai, abençoa nossa capacidade de desfrutar a vida, que não sejamos tão sérios que esqueçamos de gozar. Senhor, ajuda-nos a celebrar as vitórias pequenas, que encontremos motivos de alegria no simples. Pai, abençoa nossa risada, que seja medicina para a alma, que alivie cargas, que una corações. Senhor, ajuda-nos a não perder o assombro infantil, que sigamos nos maravilhando com Tua criação e beleza. Pai, abençoa nossa curiosidade, que sigamos querendo aprender, descobrir, explorar. Senhor, ajuda-nos a manter a mente ativa, que não deixemos de crescer intelectualmente. Pai, abençoa nossa imaginação, que possamos sonhar, criar, visualizar possibilidades. Senhor, ajuda-nos a pensar fora do convencional, que não nos limitemos ao que sempre se fez. Pai, abençoa nossa capacidade de assombro diante da natureza, que valorizemos a criação que nos rodeia. Senhor, ajuda-nos a cuidar do meio ambiente, que sejamos bons mordomos deste planeta. Pai, perdoa-nos por como danificamos Tua criação. Ajuda-nos a viver de maneira mais sustentável. Senhor, abençoa os esforços de conservação, que haja mais consciência ambiental.
que as novas gerações herdem um planeta melhor. Que nossa relação com a natureza honre a Ti. Senhor, te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou teu coração, compartilha com alguém que precisa de uma palavra de alento. Escreve teu amém nos comentários e une-te a nós em oração. Não esqueças de te inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão tua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre tua vida.